Olá, boa noite! Bem-vindos a essa live onde vamos falar a respeito de zumbido, misofonia e hiperacusia. É uma live de perguntas e respostas, então vocês deixaram perguntas aí na nossa caixinha de perguntas ao longo dessa semana e eu anotei essas perguntas, vou tentar responder todas, são aqui. E se forem surgindo perguntas e for possível a gente responder a todas, faço questão de providenciar respostas aí para vocês, tá bom? Então, vou iniciar com as perguntas que foram colocadas lá nas caixinhas de pergunta e houveram 3 perguntas, na verdade, que mais ou menos a mesma situação. Uma era o que é misofonia, a outra é o que é hiperacusia e a outra é qual a diferença entre hiperacusia e misofonia. Então, vou juntar tudo numa resposta só, tá bom? Bom, então vamos lá. Hiperacusia e misofonia são alterações da sensibilidade auditiva. Então, todos nós temos uma sensibilidade auditiva, todos nós começamos a ter desconforto ou temos desconforto com alguns sons, e isso é extremamente natural e é até importante em algumas situações como uma forma de proteção. Então, a hiperacusia e a misofonia, elas se diferenciam no local que está alterado dentro do cérebro, porque ambas têm uma modificação central, tá? Então, normalmente a gente tem ali uma modificação da via auditiva na hiperacusia e na misofonia existe uma conversa neural diferente, alterada entre o sistema límbico, que é o sistema emocional, e a via auditiva. Então, essa é a diferença neurofisiológica, vamos dizer assim, entre misofonia e hiperacusia. Na prática, o que acontece? Na prática, a hiperacusia, ela é uma sensibilidade para sons que chegam em determinada intensidade. Então, todos nós vamos ter desconforto quando o som chega numa intensidade mais forte. Em torno aí de 95 decibéis, a gente já espera que esse desconforto possa disparar, porque é uma forma de eu me defender, afinal sons muito intensos acabam gerando perda de audição. Então é uma forma até inteligente do corpo responder para sons que possam me gerar qualquer dano, qualquer perigo. Essa característica desse limiar de desconforto é algo que é possível ser medido em um exame que chama Loudness Discomfort Level, ou limiar de desconforto a sons. É um exame que é indolor, ele não é invasivo, ele é feito na cabine audiológica, onde a gente vai fazer a audiometria, vai colocar um fone, ao contrário da audiometria, onde a gente vai baixando o volume e a intensidade do som. No caso, para avaliar o limiar de desconforto, eu vou aumentando a intensidade do som até o paciente me dizer para eu parar. Então, quando chegar ali próximo a uma zona de desconforto, o paciente avisa para a gente parar essa subida. E a gente espera, então, que esses valores estejam acima de 95 decibéis, 100 decibéis, 110, 115, 120. Quando esses valores, esse desconforto, ele é ativado antes disso, então, sons que estão lá em 70 decibéis, 50 decibéis, estão me gerando já desconforto. E é um desconforto muito ligado à dor, a estar muito alto, pode até dar dor física, tá? Então isso é uma situação que pode acontecer com a hiperacusia. A gente sabe que existe uma alteração aí nesse limiar. É muito comum esses pacientes terem um relato de muita privação a sons, há muita privação na vida, então muda a qualidade de vida de quem tem a hiperacusia, porque afinal você já não vai a locais onde o som pode ser alto. Então, não vou mais em restaurante porque tem muito barulho, né? Muita conversa, ou locais que tem música, então vou para um barzinho que tem uma música ao vivo, ou eu vou para um ambiente fechado que tem música, já não vai mais. Cinema é um clássico da hiperacusia, os cinemas, os sons estão muito intensos mesmo, muitas salas estão com, né, o som forte até mais do que a gente recomendaria, e para os pacientes que têm hiperacusia isso é um desconforto extremamente intenso e eles não conseguem frequentar esses locais. Então acaba limitando muito a vida, alterando muito a qualidade de vida.
e é necessário tratar. Existe tratamento, tá? Existe, inclusive, cura da hiperacusia, então é algo tratável, é preciso saber o que está acontecendo para poder tratar da maneira correta, tá? É necessário uma avaliação orientada aí para poder determinar qual o tratamento ideal. Na misofonia, é aquilo que eu te falei, lá no cérebro, a conversa entre a via auditiva e o sistema emocional, ele acontece de uma maneira alterada. E isso faz com que determinados sons, e aí não tem relação com a intensidade, o volume do som, não tem a ver com o som ser forte, ou ser fraquinho, ser alto ou ser baixo, tem a ver com o tipo de som. Ele me gera uma resposta extremamente intensa e emocional. Então, quem tem misofonia tem uma resposta de raiva, de ódio, de vontade de interromper aquele som que aquela pessoa está fazendo, e isso acaba gerando muito desconforto e, novamente, muita limitação, porque a pessoa já não consegue conviver ou em alguns ambientes ou com algumas pessoas. É bastante comum na misofonia que esse desconforto aconteça associado a uma pessoa específica. Então, pode ser, sei lá, vou aqui dar um pessoal que tem misofonia, vou falar de gatilhos, tá? Então, não é tão interessante quem tem misofonia ouvir falar de gatilhos para não gerar atenção para outros sons. Então, quem quiser ir ficar um pouquinho off, o que a gente sabe, né, que é bastante comum, normalmente sons de boca, então sons de mastigação e deglutição, às vezes sons de latido de cachorro, é uma coisa que eu vejo com bastante frequência no consultório, então, e não necessariamente todos os cachorros, as pessoas às vezes têm cachorro em casa, o seu cachorro não gera essa resposta tão intensa, emocional e desconfortável, mas o cachorro do vizinho acaba gerando. Então, é uma reação completamente desproporcional, emocional para o som e que está ligado muitas vezes, não de uma forma generalista ao som, mas ao som produzido por determinadas pessoas ou, enfim, situações ou locais. Tá? Então, isso é uma coisa que está bastante ligado aí na misofonia. Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de hipersensibilidade a sons. E a gente precisa saber quem é quem, porque os tratamentos são diferentes. Então, a misofonia, ela vai determinar um tratamento mais voltado para a questão do sistema límbico, via emocional, enquanto a hiperacusia, muito provavelmente, vai estar ligada mais à via auditiva, e aí talvez muscular. A gente sabe que alguns componentes musculares podem participar ou gerar a hiperacusia, então isso precisa ser avaliado individualmente, separadamente, porque o tratamento ele ocorre de forma diferente, dependendo do diagnóstico, tá? É possível ter as duas condições juntas? Sim, é possível, tá? Na sensibilidade a som, é possível que você tenha misofonia e hiperacusia, é possível que você tenha zumbido com hiperacusia, que é muito comum, muito frequente, essa combinação. É possível que a gente tenha zumbido e misofonia, tá? Então, é importante a gente poder fazer um diagnóstico diferencial para poder propor o tratamento ideal, correto e adequado para cada paciente, tá? Para quem, vou falar o que é, não foi uma pergunta, mas sim o que é zumbido, que eu imagino que boa parte de você saiba. Na verdade, o zumbido é um som que é percebido pela pessoa e que não vem de uma fonte sonora externa. Existem dois tipos de zumbido, um que é chamado zumbido subjetivo, que é a grande maioria das pessoas, que ninguém consegue perceber esse som. Se eu parar do seu lado, eu não consigo ouvir esse som. Ele pode ser percebido na orelha, na cabeça, na nuca, no rosto, na testa, enfim, ele pode ser percebido aí em regiões aqui da cabeça de forma diferente e pode vir mais de um som. Então, às vezes a paciente diz, eu não tenho zumbido, eu tenho um apito. Apito pra gente é chamado de zumbido. Então, todas essas diferentes tipos de som são chamados de zumbido e a gente pode ter mais de um som junto, aparecendo junto. Então, mais de um zumbido no quadro dessa pessoa, tá? E aí, eu tenho um monte de perguntas já aqui a respeito de zumbido, tem algumas colocações, né, de quem tem zumbido e insônia, e então eu vou falar um pouquinho só, tem o zumbido, hiperacusia e misofonia, né, que você tem, então
é necessário tratar, são tratamentos com abordagens diferentes, e é muito importante a gente ter um diagnóstico correto e entrar com uma proposta terapêutica que muito provavelmente não vai ser nada curto, nada rápido, mas que tem resultados, tá? E aí tem muita pergunta, muito, como tem um aqui, eu quero acabar com o zumbido, como é que eu faço? O que eu faço para o zumbido sumir? E aí eu vou falar um pouquinho a respeito disso ao longo da nossa live, porque é uma pergunta tão recorrente, a gente fala sempre tanto a respeito disso, que eu acho que é importante a gente reafirmar. Não existe tratamento único, não existe fórmula única para tratar zumbido. Não há um tratamento ou uma forma de tratar zumbido que seja capaz de resolver todos os zumbidos. Não funciona assim. Eu sei que é frustrante, que vocês querem uma resposta que possa servir para todos. Infelizmente, isso não existe. A gente precisa pesquisar o que está causando ou o que está mantendo esse som para poder pensar em propostas terapêuticas e de tratamento direcionadas para as possíveis causas e mantenedores do zumbido. E se isso não for tratável, se as causas ou os mantenedores aí não tiverem uma possibilidade de tratamento, a gente pode tratar o zumbido também. Mas para isso é necessário um diagnóstico que é individual, é diferenciado para cada paciente. Eu posso ter fatores musculares associados, eu posso ter fatores metabólicos, alteração de glicose, de colesterol, de vitaminas, que podem estar provocando, mantendo ou gerando zumbido. Eu posso ter fatores emocionais que podem estar, tem uma pergunta a respeito disso aí também, mantendo ou gerando zumbido. Então tem diversas causas, diversas combinações. Eu costumo dizer que dificilmente o zumbido tem causa única, tá? Normalmente o zumbido é de uma combinação de fatores, porque a causa única só isoladamente não justificaria, porque afinal a gente vê muitas pessoas com aquela alteração e que o resultado dessa alteração não é zumbido. O sintoma dessa alteração, lembrando que zumbido não é uma doença, é um sintoma, ele não necessariamente é zumbido. Então isso é uma coisa importante de a gente saber, é necessário um diagnóstico, não existe um tratamento que vá resolver todos os zumbidos. Muitas vezes vocês vão dizer, isso aqui funcionou para o meu vizinho, eu vou tomar também. Às vezes não é para você, não é aconselhado, principalmente questões medicamentosas, sem acompanhamento médico, isso é perigoso, não façam isso, tá? Tem uma pergunta aqui se zumbido tem relação com insônia. Os zumbidos têm sim relação com alterações do sono, todas elas, sejam elas quais forem, elas podem impactar no zumbido. Então, seja ronco, apneia, ou insônia, ou, enfim, alterações aí do sono podem sim ser um fator que interfere, aumenta, engrandece, mantém ou gera zumbido. Então é necessário sim quando a gente vai tratar, e hoje eu ouso dizer para vocês que dentro da psicologia, por exemplo, a gente sempre que recebe um paciente, a gente vai perguntar como ele dorme. Então assim, o sono é algo importante para a saúde em geral. Problemas cardíacos podem estar ligados a sono, problemas emocionais podem estar ligados a alterações do sono, problemas metabólicos podem estar ligados a alterações do sono. Então o sono hoje é uma chave de saúde e para o zumbido isso não é diferente. Então sim, pode ter essa ligação e é tratável, então é necessário investigar o que está acontecendo, o que está causando, mantendo essa insônia, e poder fazer um tratamento adequado e conjuntamente avaliar o zumbido e ver se isso pode ser um fator que está relacionado ao zumbido, tá? Fez exame, tá tendo dificuldade para dormir, então isso você tem que trabalhar com a pessoa que está fazendo o tratamento do seu zumbido para ver estratégias que possam te ajudar a melhorar o sono, tá? Então existem algumas estratégias que talvez possam ser interessantes para você, então tem que avaliar o que está acontecendo no seu sono, avaliar toda a questão de higiene do sono, que a gente leva muito pouco em consideração, a gente é muito... minimiza muito coisas muito simples e que tem um resultado muito importante, que é justamente isso de você cuidar do teu sono, fazer essa higiene, baixar as luzes,
quando vai chegando próximo ao horário de dormir, deixar a casa mais silenciosa, cuidar com o que você assiste na televisão, o conteúdo dessas informações, ter uma alimentação mais leve à noite, não ir com o estômago cheio dormir, isso atrapalha completamente o seu sono. Não usar as telas, que é outra coisa, já faço a live mais cedo para quem tem problema de insônia, não ficar na tela até mais tarde, porque isso é letal para quem tem zumbido. Então, tem todos esses pequenos cuidados que têm um resultado, um impacto gigante na qualidade do nosso sono, tá? Então, vale você conversar aí com um profissional e, com relação aos zumbidos, tem alguma estratégia que eu posso adotar para ajudar a melhorar o sono, caso a alteração do sono esteja relacionada ao zumbido. Muitas vezes essa alteração do sono já existe antes. Então, até uma coisa para avaliar, eu já tinha um distúrbio do sono anterior. Ele pode até ter piorado com a presença do zumbido, mas eu já tinha antes. Então, vamos avaliar, vamos num profissional de sono, vamos fazer uma polissonografia se for indicado e ver qual o melhor tratamento para poder resolver, tá bom? Ozônio é bom para zumbido? Olha, o que as pesquisas científicas falam assim a respeito de ozônio, não há nenhuma comprovação, tá? Não existe nenhuma indicação por parte dos profissionais e pesquisadores quanto ao uso do ozônio como uma forma de tratamento para zumbido. Então, a gente não orienta o tratamento por meio do ozônio para o zumbido, tá? Deixa eu ver aqui que eu perdi um pouco das perguntas. Enfim, acho que é isso. Então, e os estalos? De tempos em tempos eu tenho além do zumbido. Esses estalos me fazem suspeitar de algum componente somatosensorial muscular, tá? Pode ser tuba auditiva, então eu diria para você, pode ser a articulação temporomandibular. Conversa com o profissional que está te acompanhando, faz uma avaliação, verifica se não tem algum componente de tuba auditiva, de alteração muscular, de alteração da articulação temporomandibular, que isso pode gerar estalos, tá? E aí tem tratamento específico para isso também, tá? Quando deita, quase que imediatamente o zumbido aparece, então pode ser em função do silêncio, pode ser um fator muscular também, tá? Da posição, então são coisas que precisam ser avaliadas para que você possa entrar num tratamento mais adequado e mais direcionado para a tua necessidade, tá? Outra pergunta que veio lá na caixinha: zumbido pode trazer alterações neurológicas e oftalmológicas? Não, tá? Zumbido é um sintoma, ele não é uma doença. Eu costumo dizer que ele é como dor, ele incomoda muito, dor é um sintoma, dor não é uma doença. Ele incomoda muito, ele pode alterar muito a qualidade de vida, ele pode alterar muito a tua rotina, mas, porém, no entanto, ele não causa nada, tá? Eu costumo dizer que é a mesma coisa se você disser o seguinte: eu fui lá e fiz uma cirurgia para dor. Você não fez a cirurgia para dor, você fez a cirurgia porque estava causando a dor. Então, a dor em si não vai causar lesão, não vai causar nada. Zumbido não causa perda de audição, ele é decorrente da perda de audição. O zumbido não causa alteração labiríntica, então eu tenho vertigem, eu tenho tontura, eu tenho uma doença no labirinto que foi causada pelo zumbido. Não existe isso, tá? Zumbido não causa uma alteração neurológica, ele pode ser decorrente de alterações centrais, pode. Ele não causa uma doença oftalmológica, muitas vezes ele pode estar ligado aos músculos oculares, aos movimentos oculares, mas ele não causa nenhuma alteração nesse sentido. Então, não, tá? O zumbido não vai te causar nenhuma doença, ele não vai te gerar nenhuma lesão, nada disso. Ele vai possivelmente, talvez, em alguns casos incomodar muito, pode mexer na qualidade de vida, mas te gerar esse tipo de situação, doença neurológica oftalmológica, tá? Ginkgo biloba é bom para zumbido? Depende da indicação, depende do caso, tá? Isso foi, há tempos atrás, se entravam com medicações meio milagrosas, se passava para todo mundo, clonazepam, ginkgo biloba e tal. O que a gente observa é que não funciona assim, porque na verdade para zumbido não existe um tratamento único, não existe uma medicação para zumbido.
né? Então a gente precisa avaliar o que cada paciente necessita, quais as possíveis causas. Então, se tiver alguma alteração de circulação sanguínea, é possível que tenha uma indicação aí do ginkgo biloba ou de qualquer medicação que possa trabalhar essa questão, e aí precisa de uma indicação médica. Eu sei que a gente diz, é um fitoterápico, sim, mas é um fitoterápico que, por exemplo, altera o fluxo sanguíneo. Então, isso não é uma coisa que a gente toma sem uma orientação médica, tá? Justamente para a gente não correr riscos desnecessários. Então, vale conversar com o médico e ver se o ginkgo biloba é uma indicação para você, tá? Se zumbido tem cura, olha, a gente não promete cura, apesar de a gente ter casos sim de cura, tá? Graças a Deus existem pacientes que não escutam mais zumbido, ou seja, eu não escuto mais nada. Isso é uma promessa? Não. A gente sabe dizer quem vai curar, que a gente chama na verdade de remissão completa, que é quando o paciente não escuta mais nada de som. A gente não sabe nem dizer quem vai chegar nesse patamar, quem vai conseguir essa remissão completa ou absoluta, porque a gente não tem dados que consigam indicar como as causas são únicas e as combinações são únicas e os mantenedores são únicos. Cada caso vai ter um tratamento diferenciado, tá? O mesmo tratamento, volto a dizer, não vai resolver todos os zumbidos, isso é um fato, isso já é comprovado, e alguns zumbidos podem ser levados à extinção, outros não necessariamente. O que a gente sabe é que o tratamento adequado consegue mexer tanto no incômodo com o zumbido, então esse zumbido começa a ser cada vez menos significativo, a chamar menos atenção, e é importante, inclusive, trabalhar as expectativas e o emocional, para você não ficar ligado nele. Isso é uma coisa que eu sempre falo toda live, porque isso é um complicador de tratamento. Então, quando a gente coloca o zumbido como centro da nossa vida, a gente passa a girar ao redor dele, então tudo de ruim está ligado a ele, todas as alterações estão ligadas a ele, se a minha vida está um lixo por causa dele e tal, a gente paralisa a vida e gira ao redor dele. E essa é a pior coisa que você pode fazer por você. Eu brinco que é que nem uma relação tóxica, você está apaixonado por uma pessoa que não é bacana, e você gira ali, você tá apaixonado, então você gira ao redor da pessoa. Paixão é mais ou menos assim, quem já sentiu sabe. E isso acaba sendo extremamente letal, porque a sua vida para e você gira ao redor daquilo. Só que aquilo não vai te levar a lugar nenhum. E realmente girar ao redor do zumbido não vai te levar a lugar nenhum. Então busque um profissional da sua confiança, inicie um tratamento, saiba que alguns tratamentos são a médio, longo prazo, que você não vai ter uma resposta em uma semana, em 2 dias, em 2 semanas. Alguns zumbidos não funcionam assim, precisam de mais tempo para responder. Mas que essa resposta existe, então eu posso diminuir o incômodo e eu posso diminuir a intensidade, ou seja, o volume dele, tá? Ou até a percepção. Então eu falo que é falhas, que é quando eu não percebo mais em várias horas do dia, aquilo já não aparece mais, aparece em algumas situações, e quando aparece também não é relevante, eu viro pro lado, ele já foi-se embora, porque afinal eu foquei minha atenção em outra coisa e ele não ficou concorrendo com a minha atenção como ele costuma fazer quando ele está incômodo. Então, isso sim, o tratamento normalmente é capaz de atingir, tá? Se é uma remissão completa, não. Qual a situação do laser? Nenhuma pesquisa científica recomenda o uso do laser, porque ainda não se tem. E eu sei que saiu uma reportagem há uns dias atrás, até bastante... para quem trabalha com zumbido, um pouco revoltante, ou talvez eu diria, no TRI, que eu fui agora um mês atrás, se falou a respeito de laser, se mostrou que não existe nenhuma corroboração científica de que o laser pode ser uma alternativa de tratamento para o zumbido, porque não existe um protocolo estabelecido para zumbido. Então lembrem, quando a gente vai seguir uma linha de tratamento, precisa ter um protocolo. Quando a gente vai fazer uma auriculoterapia, que é aquelas sementinhas que a gente coloca na orelha para tratar zumbido, existem protocolos pré-estabelecidos, comprovados cientificamente, que se eu fizer aqueles pontos específicos durante X tempo, eu tenho uma resposta positiva em relação ao zumbido, ou a determinados tipos de causa ou de mantenedores de zumbido. Com laser isso ainda não existe. Isso quer dizer que o laser não serve? É possível que sirva, só que a ciência, os pesquisadores, nós vamos ter que pesquisar a respeito para achar um protocolo que seja comprovado, que se eu repetir ele
em diversas pessoas ou diversas e quais pessoas e com quais casos e com quais condições também, tá? Que talvez não vai ser para todos os zumbidos, volto a dizer. Então, vai ser naqueles casos específicos, se eu reproduzir aquele protocolo, aquela quantidade de energia que eu coloco no laser, naquele local, X sessões de laser por X tempo, eu tenho uma resposta positiva. Então, isso ainda não existe. Então, o laser, assim como o ozônio, não é uma indicação cientificamente comprovada que possa trazer benefício para zumbido. Então, a gente não costuma recomendar como uma terapêutica nesses casos, tá? Tento controlar, mas nem sempre é possível, eu entendo. Muitas vezes ele fica forte, tira a gente do eixo, né? Então, busca alternativa, busca um tratamento, né? Um acompanhamento que possa te ajudar aí nessas situações e que possa ir devagarinho reduzindo a quantidade de vezes em que ele gera essa alteração mais forte e que possa te ajudar a desenvolver estratégias que possam facilitar esse processo aí ao longo do seu tratamento, tá? Caixinha de perguntas colocou o que fazer para diminuir o meu. Volto a dizer, não tem um tratamento único para todos os zumbidos, então eu não poderia te dizer, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo com você. A gente não consegue dar uma indicação do que fazer para reduzir o seu zumbido se eu não sei o que está causando, mantendo ou gerando esse som. Então, é necessário uma avaliação. Eu sei que é frustrante, eu sei que a gente gostaria que, para dor de cabeça, tome essa medicação. Só que isso não existe para zumbido e é necessário, sim, uma avaliação e um acompanhamento, porque muitas vezes os tratamentos, eles levam mais tempo, tá? Porque fica escutando sempre o mesmo som, como se fosse cigarras. Isso é um zumbido, muitas vezes ele pode se apresentar constante, contínuo e não modular, não mudar ao longo do dia ou dos dias. Então, o zumbido ele pode se apresentar de diferentes formas e em diferentes formatos. Então, eu posso ter diferentes tipos de som: cigarra, cachoeira, TV fora de ar, batida de asa de borboleta, apito, sirene. Eu posso ter uma série de associações aí com relação ao estilo, tipo de som que o zumbido se apresenta, e eu posso ter aí diferentes formas de apresentação. Então, aparece só quando eu estou no silêncio, aparece o dia todo, algumas situações ele fica mais fraco, outras ele fica mais forte, ou ele é estável o tempo todo. Então, muito provavelmente uma característica do seu zumbido, ele é do tipo cigarra, e ele tem essa configuração de ser constante, tá? Existe zumbido por fator emocional? O meu começou após o parto da minha filha. Sim, existe zumbido de fator emocional, sim. O componente emocional da geração ou da manutenção do zumbido, ele é um fato, ele é cientificamente comprovado, existe uma ligação da nossa via auditiva ao nosso sistema emocional. Vamos pensar lá que se eu colocar uma música aqui, todos nós vamos ter alguma reação emocional a essa música. Ou eu não gosto, ou nossa, eu adoro essa música, ou nossa, essa música é até indiferente para mim, ou seja, uma resposta neutra, mas sempre tem uma resposta emocional ligada a som. Então, a minha voz pode gerar em vocês uma resposta emocional e até um julgamento. É chata, é aguda, é nasalada, é sei lá o quê. Enfim, me deixa agoniado, ou me deixa tranquilo, gera uma resposta emocional. Então, sim, existe uma conversa íntima entre a via auditiva e o sistema límbico, o sistema emocional. E tanto a via auditiva vai lá consultar o sistema emocional para ver como é que ele interpreta esse som que está entrando, quanto o sistema emocional, quando ele é ativado, ele passa a interpretar os sons de formas diferentes ou de maneiras mais intensas ou ligadas a determinados sentimentos, tá? Então, tem uma relação, sim, entre zumbido e sistema emocional e muitas vezes, inclusive, é indicado uma terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha de tratamento psicoterápica direcionada para zumbido. Esse congresso, o TRI, o Internacional do Zumbido, que eu fui um mês atrás, inclusive colocou como tratamento cientificamente comprovado como mais eficiente para tratar zumbido no momento. Então, a terapia cognitivo-comportamental direcionada para zumbido pode ser uma estratégia bastante interessante de ser adotada
principalmente em alguns casos, tá? Volto a dizer, é avaliado caso a caso, não necessariamente é indicação para você, mas pode ser, tá? Você que trouxe essa pergunta, até vale a pena você conversar com o profissional que está te acompanhando e ver se essa seria uma estratégia, de repente, para você tratar o zumbido, tá? O zumbido pode evoluir para uma música contínua. Então, tem uma pergunta aqui que está parecida com a sua. Ela coloca assim: não tenho zumbido, mas ouço sons. Sino de igreja, música ou canto independente da minha vontade. Existe um tipo de zumbido que é chamado de zumbido musical. E o zumbido musical, ele não é um apito, ele não é um chiado, ele é uma música. Então, ou mais de uma música, pode ter mais de uma e elas podem mudar ao longo do tempo. Então, fica um tempo, uma, e isso muda para outro som. É importante você colocar isso quando você for na consulta otorrinolaringológica. Muitas vezes, nesse tipo de zumbido, é necessário uma medicação, muitas vezes com o acompanhamento do neuro, porque muitas vezes são usadas medicações para modificar aí as ligações centrais, o funcionamento de algumas áreas aí do cérebro, e às vezes é necessário o tratamento até fonoterápico, né? Às vezes terapia sonora pode ser indicada em alguns casos, e a psicoterapia também pode ser indicada em alguns casos para esse tipo de zumbido. Então é um outro tipo de zumbido, né? A gente fala muito de apito, chiado e esses outros sons, mas essa parte musical ela pode acontecer, tá? Ela não é uma coisa extremamente comum, não é a coisa mais frequente. O mais frequente é o zumbido chiado, o zumbido apito, cigarra, panela de pressão, batida de borboleta, pode ser pulsátil, pode ser contínuo, enfim. Esse é o mais comum. O musicado não é tão comum quanto esse, mas pode acontecer e tem tratamento também, tá? Então vale buscar ajuda especializada para poder te ajudar aí nesse processo, tá? A gente chama ele de zumbido também. Então, é que a gente chama tudo de zumbido, eu sei que isso gera às vezes uma confusão, porque a gente tem uma interpretação, muitas vezes, que zumbido é um apito, e pra gente não necessariamente só o formato apito é tido como zumbido. Então, esse que é musical, ele pode ser um fator sim, tá? Zumbido contínuo com Meniere. Então, zumbido com a Meniere, ele é muito comum, tá? Em quem tem Meniere, o zumbido aparecer, normalmente ele tem, eu vou dizer, picos, ou ele aumenta a sua intensidade antes de crises labirínticas. Então, quando o Meniere está muito ativo, quando eu estou com o labirinto desestabilizado, a orelha desestabilizada, o zumbido tende a ficar mais forte na Meniere. Então, existe essa oscilação do zumbido na Meniere. E o zumbido pode ficar como um sintoma constante. E isso pode acontecer. Ainda assim tem tratamento, é um tratamento que pode ser combinado junto com o tratamento de Meniere, mas que talvez possa correr por uma linha aí diferente. Vale avaliar, tá? E aí você vai encontrar talvez tratamento medicamentoso, tratamento fonoterápico, tratamento psicoterápico, mudança alimentar com certeza que a Meniere vai exigir. Enfim, tem coisas aí combinadas que são importantes de serem avaliadas e você receber uma orientação adequada em relação a isso, dependendo do seu caso, tá? Que mais? Deixa eu olhar aqui só um pouquinho, gente, que entrou mais pergunta e eu tô apanhando aqui do Instagram. Aqui. O meu zumbido começou pulsátil, agora contínuo, já tem 2 anos. Cláudia, avalia o que pode ter, tá acontecendo aí, né? A gente sempre avalia quando é pulsátil, a gente vai ver artérias, a questão de circulação sanguínea e tal, a gente também vê a questão muscular. E quando ele fica contínuo, a gente tem aí outros fatores, né, que podem fazer com que esse som permaneça contínuo, alterações infinitas, né, metabolismo, auditivas, uma hiperexcitação da via central, que pode manter ele como um som contínuo. Então, vale você avaliar e ver qual o tratamento para ele nesse momento, tá? E pode mudar, pode ter mudado aí ao longo do tempo. O que é Meniere? Boa pergunta, me desculpa. Meniere é uma doença, uma síndrome que afeta o labirinto. A Meniere é uma alteração que é chamada de hidropsia endolinfática, uma alteração
na endolinfa ali do labirinto, e ela normalmente se apresenta com o que a gente chama de 3 fatores, assim, que são os comuns de a gente ver, não necessariamente se apresenta nesse formato, mas normalmente se apresenta nesse formato, que é zumbido, crises de tontura, e nessas crises normalmente a gente tem uma diminuição da audição, uma perda auditiva. Então o Meniere, ele normalmente ocorre com tontura, perda de audição e zumbido. Então o zumbido muitas vezes está ligado a Meniere, ele avisa que lá essa endolinfa está alterada naquele momento e que pode ter uma crise de tontura. Então ele é um sintoma dessa alteração que está acontecendo lá no labirinto. Então ele é um aviso, eu sei que não parece, mas nessas horas ele é um grande amigo que avisa que alguma coisa ali tá para acontecer. A síndrome, a doença de Meniere, vai entrar com uma modificação alimentar, porque o labirinto, a orelha é muito sensível a açúcar, a sal, a hidratação, então beber mais água, e as farinhas, porque as farinhas acabam se transformando em açúcar, e o labirinto e a orelha é muito sensível a isso. Então, quem tem a doença ou a síndrome de Meniere sempre vai ser orientado a uma restrição ao corte de açúcar, uma restrição de sal, a uma ingesta de água grande, interessante, né, mínima, e a controle de farinha, tá? Por causa desse risco. E aí, muitas vezes, na hora que você controla a Meniere, ou seja, eu deixo de ter crises, a perda de audição, ela muitas vezes não acontece, porque ela vai acontecer por causa dessa alteração lá dentro da endolinfa, e que ela não acontecendo, a gente tem uma estabilidade, e também pode ter uma estabilização do zumbido, tá? Então, isso é um componente aí favorável, que quando a gente consegue controlar a Meniere, ela consegue ter um controle ali, muitas vezes, em relação ao zumbido. Lembrando que Meniere, a princípio, a gente não tem cura, ou seja, eu trato e eu nunca mais vou ter nada. Existem alguns casos em que a pessoa trata e não tem mais crises, mas vai seguir um protocolo para sempre. Então, assim, o controle de açúcar vai ter que ser para sempre, o controle de sal vai ter que ser para sempre, as rotinas, cuidado com sono, que também é outro fator muito ligado, as crises labirínticas e tal. Então, ela é uma condição que tem controle, tá? A gente não fala em cura no Meniere, mas tem total controle, tá? Tireoide e zumbido é uma relação que pode acontecer. A tireoide, ela produz hormônios, e quando esses hormônios estão alterados, o zumbido pode ser dos sinalizadores disso, como a gente tem às vezes queda de cabelo, muitas vezes a gente tem um humor deprimido, tem uma depressão que na verdade não é do sistema límbico em si, mas da questão hormonal da tireoide. Então a tireoide, ela tem um impacto grande na nossa saúde, e com relação ao zumbido ela pode ter essa ligação, sim. Então, quando a gente vai avaliar o metabolismo, os exames de sangue do paciente, a tireoide é um fator extremamente importante, é um dado muito importante de ser avaliado, tá? E de manter ela estável. Eu tenho uma alteração de tireoide, tá tratada, tá estável, ok, vamos em frente. Qual é as outras possibilidades de causas ou geradores, ou né, assim, que tá mantendo aí o zumbido para você, tá? Estou com chiado, que às vezes diminui bastante, mas quando dorme ele volta. Acho que pode ser hernia cervical, junto muscular. Pode ser uma combinação muscular, sim, tá? Então vale avaliar essa situação de acordo, e pode ser uma sensibilidade da via central, e então vale avaliar, é importantíssimo verificar essa questão muscular, tá? Tem uma lesão no ombro, tem hernia cervical, avalia, porque muitas vezes quando você trata essa questão muscular, você consegue ter uma solução ou uma resposta interessante, boa com relação ao zumbido, tá? Outra pergunta que apareceu na caixinha: o que causa zumbido? Covid? Então, a gente tem muitos zumbidos que apareceram após Covid. A gente sabe que o Covid é um vírus, esse vírus permanece no sangue, esse vírus tem uma proteína que chama spike, ela tem lá umas garrinhas, vamos dizer assim, e ela fica circulando no nosso sangue, e isso pode sim trazer consequências, né? Vocês já devem ter visto pessoas que tiveram Covid longa, que é a Covid que
depois da Covid eu permaneço com alguns sintomas, aquela sensação brain fog que chamam, né, que a cabeça não tá com falhas de memória, pode ter alterações metabólicas em função do Covid. Já vi casos de ferro, ferritina, glicose, a gente sabe que é comum, triglicerídeos, já vi também. Então, assim, tem que ficar atento porque todas essas alterações decorrentes da Covid podem ser causadores, geradores de zumbido. E a inflamação geral que ela causa, né? Então, é um vírus que gera uma inflamação no corpo e o zumbido, sendo um sintoma, um sinalizador de alterações no nosso corpo, ele pode ser um sinal, uma reminiscência aí desse Covid que já foi embora, mas que o vírus permanece no corpo e talvez permaneça fazendo movimentos aí, e o zumbido é um sinal desses movimentos, então precisa ser avaliado, tá? Eu tenho zumbido, meu ouvido vive inflamado, eu tomo muita água, isso piora? Não tem nenhuma relação. Tome bastante água, se hidrate bem, veja qual é a indicação de água para sua altura e peso, né? Porque cada um tem uma indicação específica de água. Normalmente o consumo de água em quantidade interessante, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então vamos lá, nós não vamos tomar 10 litros de água por dia, porque não funciona assim. Mas aí uma quantidade adequada para cada um é um fator positivo, tá? Não é um fator negativo, não. A inflamação na orelha, aí tem que ver se você pode botar água na orelha, nada a ver com beber água, tá? Tomar muita água não seria um problema, beber água não é problema. Se a inflamação for aqui no canal auditivo e tal, muitas vezes molhar a orelha pode predispor. Então, se eu já tenho uma predisposição, já tenho uma configuração aqui na orelha que favorece otites, inflamações, alterações desse canal externo, molhar a orelha pode não ser algo tão interessante. Então, conversa com o otorrino, mas beber água, a princípio, não teria relação com isso, tá? Então, pode beber água sossegadamente, tá? E tratar essas otites e ver o que tem ali que tá dando tanta recorrência em otite, tá? Otites de recorrência, inflamações de recorrência, podem ter algum vírus, algum fungo, alguma coisa assim, que precisa ser tratado, porque se ela acontece com muita frequência, pode machucar o ouvido, tá? Então, gerar perda de audição, ou até o zumbido ser um fator, um sinalizador aí dessa inflamação, dessa alteração da orelha, tá? Quando o zumbido é por perda de audição, tem o que fazer? Sim, pelo amor de Deus, tem sim. Perda de audição não é condenação, não é fim de linha. Tá? E tem alguns profissionais que inclusive adoram quando tem uma perda de audição, entendam esse adoram entre aspas, tá? Não estou dizendo que ele acha bom que você tenha, mas sabe que se houver uma perda de audição e a perda de audição for tratada, existe uma chance muito grande do zumbido melhorar. Neste sentido, tá, gente? Cuidado aí com as interpretações. Então, muitas vezes a perda de audição, ela é um causador de zumbido, ela isolada não justifica, então assim, com certeza tem outros componentes que fizeram o zumbido surgir, muito provavelmente, mas a perda de audição, ela pode ser tratada, e aí existem estratégias diferentes dependendo do tipo de perda de audição, dependendo do grau de perda de audição. Então, algumas talvez vão ter um tratamento cirúrgico, outras vão ter um tratamento medicamentoso, outras vão ter um tratamento por meio de aparelhos auditivos que vão corrigir essa audição, né? Ou aparelhos implantáveis, dependendo do tamanho dessa perda, e muitas vezes, com muita frequência, né, esses tratamentos trazem uma resposta boa com relação ao zumbido, ou seja, tendem a melhorar o zumbido. É mágico? Não é, tá? Nada é. Mas muitas vezes, inclusive, o uso do aparelho auditivo, isso é uma pergunta que também aparece com muita frequência, ele leva a uma condição de melhora do zumbido, porque entra mais som, essa excitação que está lá na via auditiva e nas áreas corticais ali que estão hiperativadas, só com a recolocação da entrada de som isso já tende a diminuir. Então, isso tende a gerar um impacto muito positivo com relação ao zumbido. Então, ter perda de audição não é condenação,
tem tratamento, esse tratamento vai, pro zumbido, vai provavelmente considerar a perda de audição, ou seja, vai ter que tratar a perda de audição, provavelmente para poder ter uma melhora do zumbido, e aí a expectativa, uma expectativa muito bom, um prognóstico que tem tudo para ser interessante, tá? Dependendo de caso para caso, claro, mas a literatura mostra que normalmente tem uma resposta que pode ser bastante interessante e boa com relação ao zumbido, tá? E aí a última pergunta que eu tenho aqui, que ficou na caixinha de perguntas, é: o que eu faço com o zumbido? Então vou voltar, porque eu já falei hoje lá no começo, no meio da live, e agora eu vou repetir de novo. Não existe um tratamento único para todos os zumbidos. Cada zumbido precisa ser avaliado individualmente. Então, cada pessoa vai ser avaliada individualmente. Ver quais os fatores que estão relacionados ao surgimento, à manutenção, ao aumento desse zumbido. E aí, a partir daí, o tratamento vai ser proposto. Muitos tratamentos não vão ter uma resposta instantânea, fiz hoje, amanhã eu tô sem zumbido, não funciona assim boa parte das vezes, são tratamentos continuados, é necessário que você siga o acompanhamento, às vezes a gente vê o paciente ir numa consulta, pega as orientações e nunca mais volta, mas eu preciso voltar? Sim, a gente precisa reavaliar, precisa ver o que pode estar acontecendo, se isso não foi para frente, o que é que está travando, vamos tentar entrar com outras estratégias, se foi para frente, bom, o que eu posso fazer para acelerar, tem alguma outra coisa que foi aparecendo aqui, à medida que eu fui limpando as outras, né, questões envolvidas, enfim, precisa e demanda acompanhamento. É a mesma coisa que você estar com uma lesão, você vai na fisioterapia, vê o que faz lá e faz depois em casa e nunca mais volta. Se você sabe que de repente os exercícios precisam mudar, a gente precisa mudar a maneira como está intervindo, muitas vezes mudar o protocolo de tratamento ao longo desse processo. Então, o acompanhamento é parte importante. Além disso, a orientação, ela é tida como uma parte mais crucial quando a gente pensa em ter sucesso no tratamento para o zumbido. A grande causador de grandes mazelas em relação ao zumbido são as ideias erradas que a gente tem a respeito dele. Então a gente começa a olhar para ele, achar que é algo perigoso, que é uma doença, que é uma lesão, é um tumor, eu não tenho saída, eu vou ver com isso vai piorar, isso vai aumentar, isso vai me deixar maluco, vai tirar meu chão e pronto. O cérebro não é bobo. Se ele tem algo ali que está gritando e que eu entendo que aquele grito ali é um sinal de perigo à minha vida, ou seja, aquilo é uma ameaça à minha integridade, é uma ameaça à minha vida em si, automaticamente meu cérebro vai ficar ligado nisso. Talvez você já tenha me escutado contar isso, eu falo com os pacientes muito no consultório, eu digo, olha, a mesma coisa se eu dissesse para você que aí onde você tá, tem uma jararaca. Essa jararaca estava aí hoje de tarde, ficou perdida aí no quarto que vocês estão, mas assim, não se preocupa não, se vocês escutarem algum barulho ou sentir alguma coisa no pé, vocês avisam que aí a gente chama alguém para ir buscar. É praticamente impossível que vocês lembrem da metade da conversa comigo, isso se vocês ficarem nesse quarto, que já seria muita loucura, devo dizer. E se ficasse, com certeza você ouviria sons que você normalmente não escutaria, porque a sua via auditiva vai estar atenta ao barulho da jararaca, porque ela faz barulho, e você vai perceber sons que você então não percebia, porque a sua atenção auditiva está completamente ligada naquilo. Você vai sentir sensações que na verdade muitas vezes nem existem, então eu sinto alguma coisa no pé, nossa, porque eu estou muito atenta às sensações que eu nem estaria atenta, eu nem pensaria no meu pé, não estava pensando no meu pé até agora, você estava pensando no pé? Não. Então a gente nem lembra que ele existe, a não ser que ele tenha uma dor ou alguma questão. Então o que o cérebro faz? Ele entra em hiperfoco para aquela situação por uma questão de defesa, de cuidar de você. O que acontece é que com o zumbido a gente olha para ele e diz, caramba, esse negócio aqui, eu vou morrer com isso, é forte, vai ficar cada vez pior, eu vou me enlouquecer, tarará. Pronto, o cérebro faz o quê? Gruda nele para me defender. A grande questão é que aí aquilo cresce, eu começo a perceber nuances mínimas, eu começo a ficar hiperatenta para o som, eu fico monitorando aquilo 24 horas, automaticamente aquilo cresce. Então, parte do processo é você ter uma boa orientação com relação ao que está acontecendo com você e conseguir desenvolver estratégias em que você tire o seu foco, a sua atenção
com relação ao zumbido, baseada em fatos, então você saber o que está acontecendo, tirar os medos da sua cabeça, ó, por A mais B tá aqui, ó, isso não está acontecendo, aquilo está, isso pode ser, isso não, e aí você trabalha com fatos e com realidade para que você possa trabalhar esses pensamentos, esses sentimentos que vêm relacionados ao zumbido, e esse hiperfoco diminuir, seu cérebro permitir que essa neuroplasticidade aconteça de uma maneira positiva. Então a gente precisa permitir que a neuroplasticidade aconteça e para isso eu preciso tirar essa significação que eu tenho em relação ao zumbido, tá? Tem uma pergunta aqui que estresse pode causar zumbido, é aquilo que a gente falou das questões emocionais, sim. A gente tem uma ligação íntima entre via auditiva e orelha. E eu digo um pouco além, o que a gente tem que lembrar é que tudo é neuroquímica. Então, eu tive um pensamento, esse pensamento libera uma química, libera uma emoção, essa emoção libera uma química. Então, essa química, ela não fica isolada lá naquela região, ela é jorrada no corpo inteiro. Então, o cérebro inteiro recebe aquela neuroquímica, o corpo inteiro recebe aquela neuroquímica. Durante o dia, o nosso dia a dia, a nossa tendência é ter pensamentos mais neutros, às vezes positivos, às vezes negativos, e isso vai modulando essa neuroquímica. Quando a gente está sob estresse, a tendência é uma neuroquímica bastante ruim para o nosso corpo. Então tem uma liberação de cortisol muito grande, uma liberação de adrenalina que vai me deixando tensa, com musculatura tensa, taquicardia e um sistema de alerta que a gente chama de sistema de luta e fuga, porque eu estou entendendo que eu estou sob ameaça. Estresse é eu me sentir sob ameaça, então meu corpo se prepara para lutar e para fugir, e isso tende a liberar toda uma neuroquímica e a modificar o funcionamento, inclusive, do meu corpo, porque eu vou jogar o sangue lá para os músculos para eu poder lutar e fugir e vou tirar esse sangue aqui dos meus órgãos. Então, eu posso começar a ter, inclusive, uma alteração da flora intestinal, do funcionamento do intestino. Eu começo, muitas vezes, a sentir um ataque cardíaco, porque, afinal, eu estou pronta para lutar e para fugir, para sair correndo. Então, meu coração precisa bater forte para bombear sangue e preparar meu corpo para lutar e para fugir. Só que eu estou sentada na minha cadeira no trabalho, né? Então não tem para que aquilo ali está acontecendo. E isso sim pode ser um fator gerador, toda essa neuroquímica, toda essa modificação que acontece no corpo, às vezes inclusive como um componente muscular, porque afinal afeta a musculatura, a gente começa a tensionar, travar, libera essa neuroquímica nos músculos também, e isso pode ser um causador, gerador de zumbido. Então, estresse está ligado ao zumbido, sim. E talvez vocês possam me dizer até melhor do que eu mesma, se vocês percebem que quando vocês estão estressados, ansiosos, nervosos ou até deprimidos, se vocês percebem um aumento do zumbido. Parece que nesses momentos o zumbido aumenta, ele fica mais forte, ou mais incômodo, ou mais chato, ou muda o som, enfim, qualquer modificação relacionada ao zumbido. Justamente por causa dessa combinação, dessa associação, dessa conversa entre via auditiva e sistema emocional, sistema límbico, e por causa de toda a neuroquímica que está envolvida nessa conversa e o impacto que isso vai trazer aí na nossa saúde, tá? Ih, tá falhando? Oh, aqui tá parecendo tudo tão normal. Então, é isso, eu não sei se, com certeza piora com estresse. Então, é isso mesmo, tá? Piora com estresse mesmo. Vocês vão perceber que tem essa relação, tá? E aí entram esses componentes. Lembrem-se disso. Quando vocês estiverem sob estresse, lembra, olha, é só o estresse, né? É o estresse, não é o zumbido dando, né? Vai piorar, melhorou? Ótimo. Não é o zumbido que tá piorando e tal, não, é o estresse que tá alimentando ele. Eu vou tratar de fazer coisas que possam me tirar desse modo estressado, e aí entram diversas estratégias, e aí vale o que funciona para cada um. Contato com a natureza é cientificamente comprovado, atividade física é cientificamente comprovado, qualidade do sono tá ligado a estresse também, ao equilíbrio emocional, cientificamente comprovado. Acabei de descobrir que eu vivo estressada. Diz isso não, Ailton. Fala isso não, menina. Mas às vezes até é importante a gente poder identificar, porque às vezes a gente está tão acostumado a viver no estresse, a gente nem sabe como é que é não estar estressado. A gente vai saber disso se a gente conseguir ir para as férias
e conseguir relaxar nas férias, porque tem pessoas que nem conseguem relaxar nas férias, vão para as férias e ficam estressados, tentando ter controle das coisas, querendo, né, muitas vezes ali numa situação em que você nem sabe, nem consegue relaxar, nem física, nem mentalmente. Então, cuidado, contato com a natureza, atividade física, meditação, prática de mindfulness, atenção plena, atenção no momento presente, a gente só tem aqui agora. Então, isso muitas vezes é um componente bem interessante para a gente trabalhar estresse. Os componentes ambientais, aquilo que eu posso limpar, controlar ou ajeitar no meu ambiente para reduzir o meu estresse. Então, isso é um fator bastante importante. Algumas rotinas, então algumas rotinas favorecem um maior equilíbrio, uma diminuição do estresse. A gente tem muito preconceito com o termo rotina, mas rotina pode ser algo extremamente favorável e positivo. Se uma rotina for saudável, se essa rotina for interessante e saudável pra gente, tá? Então observem, se conheçam, para que vocês possam ter a capacidade de se autogerir e até talvez buscar ajuda, procure um profissional, um psicólogo que possa sentar com você, trabalhar esse autoconhecimento, trabalhar estratégias que possam te ajudar a lidar com as situações de estresse, a lidar com os comportamentos e os pensamentos que não são tão favoráveis, que são muitas vezes distorcidos, que são disfuncionais, ou seja, eles não nos favorecem a ter uma ação positiva em relação à vida, né? Então isso é importante de avaliar e de ter essa consciência, tá? Meus exames eram negativos para perda auditiva, o medo que adquiri reduz de intensidade quando tomo ciclobenzaprina, mas não fui no fisioterapeuta. Então siga as orientações do seu médico, converse com ele, se ele te encaminhou para um fisioterapeuta, vá. Tá? Vai em um profissional que entenda de zumbido para que possa te dar um suporte adequado, que tenha um olhar um pouquinho diferente. Então isso faz diferença no tratamento. Então super recomendo que busque um profissional que tenha um conhecimento. Na psicologia, na psicoterapia é um fator que eu vejo que faz muita diferença. Muitas vezes os profissionais psicólogos, e eu sou uma delas, por isso eu posso falar, a gente não tem nada de ouvido na formação, a gente não tem nada dessa via auditiva, muitas vezes a gente nem estuda essa comunicação entre emoções e vias auditivas, então isso faz uma certa diferença até na hora de orientar, na hora de acolher, na hora de trabalhar com relação ao zumbido, isso pode fazer uma diferença. Então busque uma orientação, um tratamento com uma pessoa que tem um pouco de conhecimento ou bastante conhecimento a respeito, para que você tenha mais chances aí de achar alternativas de sucesso para poder resolver o seu zumbido, tá? Eu não gosto do seu zumbido, né? Falei, mas o zumbido, porque não é seu, você não quer ele para você, não faz parte de você, então é isso aí, tá? Eu vou encerrar então por aqui. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui, obrigada pelo carinho. E se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode fazer a nossa próxima live de novo, de perguntas e respostas. Eu vejo que sempre entram muitas perguntas, então sempre acho que essa talvez seja uma estratégia que possa atendê-los melhor, ajudá-los melhor. E se for assim, a gente pode repetir na próxima live, daqui a 2 semanas, a gente fazer uma live novamente, se for do interesse de vocês, senão a gente busca um assunto específico e conversa a respeito, tá bom? Então foi um prazer, muito obrigada. Eu tô vendo só uma pergunta aqui, tem como tratar o zumbido pelo SUS? Olha, São Paulo eu sei que a USP tem, eu não saberia, aqui em Brasília eu não acho que tenha mais atendimento. Eu já trabalhei no SUS, eu fazia esse atendimento na época que eu trabalhava no Hospital Universitário de Brasília, e outros locais, só ligando para perguntar, eu não vou saber te dizer, mas que pode ter, tá? Principalmente hospitais que estão ligados à universidade, então tem maior chance, tá? Não tô dizendo que é só eles, mas tem uma maior chance de você encontrar atendimentos ou uma estrutura de pesquisa, estudo e que possa te acolher e te tratar por via SUS, tá?
Então, espero que ajude, essas informações possam ajudar vocês. Muito, muito, muito obrigada. Até daqui a 2 semanas, a gente vai se falando aqui pelo Instagram. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem e a gente vai tentando solucionar. Beijo grande e até a próxima!